Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero propor a vocês um debate que acredito que vai ser de muito interessante para vocês sobre relato que eu vou contar aqui e um pouco sobre da minha vivência e algumas coisas que aconteceram essa semana. Como todos sabem, eu estou sob processo de avaliação psiquiátrica, tenho suspeita de TEA, sou também suspeito de AHSD, de superdotação, e eu estou sobre avaliação. E durante um papo que eu tive essa semana, me pintou um insight vindo de uma outra pessoa que já foi muito colega meu. Vou contextualizar para vocês. Durante muito tempo, eu tinha um grupo de amigos, tá? Foi um grupo de amigos de eventos que eu participava de eventos de anime, principalmente em Caxias. Sabe aquele grupo que você se sente que você está em casa, que você sente uma receptividade, uma aceitação muito grande? Era o que esse grupo proporcionou para mim. Pelo menos os membros mais fixos, né? Havia aqueles membros recorrentes, mas todo mundo estava ligado ali por algo em comum. Enfim, esse grupo cresceu, evoluiu e a gente se conversa no WhatsApp. E quase todo mundo está lá da época, pelo menos o que fazia parte da equipe de um evento que a gente participava. Durante um comentário, estávamos falando de card games, comentamos com um dos amigos nossos que trabalhava para um card game, para uma distribuidora, para uma representante de um card game muito famoso aqui. Falamos sobre experiências, como foi que eu falei que assim, ele era meio revoltado com que aconteceu dele ter sido mandado embora, mas que isso fazia parte, que fica a experiência. E também aproveitamos para relembrar aquela época de evento que a gente chegou a organizar dentro de Caxias. Nós organizávamos o anime Ushu, que Ushu significa universo. Era um evento de anime que era feito mensalmente. Chegamos a fazer quanto tempo? Chega a fazer um ano e meio. Eu lembro que o primeiro evento foi um salão em cima de um bar. Era um negócio totalmente precário, mas a gente deu o máximo da gente por ali, entendeu? Depois as coisas começaram a amadurecer, a gente foi pro Recreativo Caxiense, que era um clube que tem numa subida lá em Caxias, numa rua lá que subia, me esqueci o nome da rua, mas era próximo do meu ponto de ônibus, então eu lembro que eu ia para lá, levava energético, chegava cedo, montava o evento, ajudava a montar o evento, e o evento era compartilhado com um evento de rock. Foi um momento de muita relação e de aprendizado, mas o fato é que, como estávamos falando da parte de trabalho, eu lembrei do tempo do evento, que naquela época nem assim, a gente não tinha carteira de trabalho assinada nem nada, era a gente que fazia, a gente que ia para lá, ganhava o quanto que o evento faturava, a gente tinha um dinheiro, às vezes era 30, às vezes era R$ 50, e era um dinheiro que às vezes complementava muita coisa aqui, entendeu? E que tudo que fica é experiência, tá? A gente não conseguiu evoluir muita coisa, muito por conta da organização do evento, muito por conta que a gente tinha um amigo lá, que ele ajudava muito na parte do evento, pesquisava, fazia a parte de Photoshop do flyer e tal. Só que ele era um cara muito, assim, de ter de momentos de temperamento difícil. Mas a gente estava sempre unido, tá? Por mais que soubesse que tivesse esse temperamento difícil dele, ele era o mais problemático, tá? Assim, entre aspas, né? Sabe aquele teu amigo problema? Aquele amigo que faz um monte de coisa,
mas que mesmo assim você gosta dele, você fala com ele, você consegue trocar ideia com ele. Foi basicamente isso. Então era tolerável. Brigávamos, voltávamos a nos falar, mas era um amigo tolerável. Era. Até que uns tempos ele começou a chegar a um limite, ele começou a testar o limite de todo mundo. Uns mais, outros menos, mas o fato é que, devido à personalidade dele, ele começou a afastar de todo mundo. Então ele só tinha 2 pessoas, eu e mais uma. Eu estava aguentando o que eu podia aguentar dele. Até que um belo dia ele começou a ter problemas, tá? Ele trabalhava numa loja de calçados, no calçadão de Caxias. Até então, vivia bem, trabalhava, sabe? Era um cara esforçado. A gente sabe que nunca consegue ir para onde a gente quer ir, porque ele é formado em História dentro de uma faculdade lá dentro de Caxias, não sei o nome dessa faculdade. Mas ele era um cara esforçado, era um cara que gostava da cultura pop, era um cara que se dedicava à parte do evento, conseguia trabalhar, era uma pessoa que aparentemente estava vivendo de forma normal. Tinha sonhos, expectativas, como todo ser humano tem. Mas assim, ele começou a perder todos os amigos que ele tinha. Depois que ele foi demitido da loja por causa de troca de gestão e ele se desentendeu com esse gestor o mandou embora. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele teve um rompante de raiva, porque ele tinha um rompante de raiva. Eu sei porque eu também tenho isso, tá? Eu tinha uma empatia por ele, porque eu também tinha esse tipo de coisa. Eu tenho esse comportamento. Tenho até hoje. Estou fazendo terapia. Estou indo para psiquiatra. Estou indo para psiquiatra porque eu estou buscando isso para mim, buscando me conhecer a mim mesmo. Mas vamos voltar aqui à história dele. Só que ele começou a ter problemas com política, tá? Chegou a defender o Bolsonaro, aí se decepcionou com algumas coisas. Talvez ele achasse que aquela coisa de endeusar figura política. Político é um ser que nunca vai ligar para você. Você tem que se acostumar a você ser um ser insignificante. Quem tem que se amar mais é você mesmo. Quem tem que buscar coisas é você mesmo. Você não pode terceirizar. Nossa, tá um barulho danado. Desculpa, galera, tá um barulho danado, mas voltando ao assunto, não pode terceirizar as tuas vontades, tudo teu eu, para a política nem para a lei. Isso eu aprendi, eu aprendi de uma maneira muito brutal, tá? Eu acho que foi uma lição para todo mundo a experiência que a gente teve com o governo e com política. Acho que cada um tem a sua, a gente chega e troca ideia, mas tem certas coisas que marcam a gente. Então essa parte jurídica foi uma coisa que me marcou. Só que em 2022 ele resolveu apoiar, ó. Quando ele começou a apoiar isso, olha, a coisa não tá boa. Ele começou a ir para um lado muito militante. Porque a gente sabe o que... Pô, cara, se ele é um cara informado, cara. Ele foi contra ele lá no passado, de repente começar a defendê-lo, ir para um lado militante. Isso me passou uma hora muito estranha. Entendeu? Até que eu tinha feito uma postagem no Facebook que dizia assim: quem for votar, pense muito bem. Porque ele, por causa do STF,
que um dos caras que tinham feito aquela jogada de impedir minha defesa, que culminou no bloqueio judicial, era advogado dele. Ele falou assim: mas você não vai votar em fulano por causa do... porque era não sei o que lá, porque tem alguém envolvido. Eu fui e bloqueei ele. Cara, era meu direito, meu posicionamento, e eu achei que foi uma falta de sensibilidade dele. E que por causa desse problema todo, nós estamos vivendo esse problema com o sistema de trocas e favores, que é o nosso Supremo, né? Quando eu bloqueei ele, fiquei com ele no Zap durante um tempo, e ele continuava com aquele comportamento chato, ofegante, querendo que fizesse tudo que era tudo que fosse da maneira dele. Entendeu? Sempre com aquele: não, vamos sair. Nunca podia se reunir na casa dele. Aproveitando, isso já estava também antes, cara. Não, toda vez tinha que ir pro... Não, vamos pro centro do Rio. Eu estava sem grana, eu estava desempregado, tô com família, esposa e filho. Eu não podia me dispor mais ao tempo de sair, que eu tinha aquele ritmo de sair com a galera e tal. Quando eu ia, na época, eu ia por causa dos eventos. Ou uma coisa ou outra que a gente tinha um passeio e eu estava mais disponível. Mas a minha realidade tinha mudado. E eu não ia ficar atendendo a demanda dele. E que se não fosse algo compatível com o meu ritmo hoje, aí na casa dele a gente ia, jogava um videogame, conversava e tal. Tudo bem, ele tem uma casa grande, podia botar o videogame lá dele, a gente podia parar e conversar. E até pelo menos tentar ver alguma maneira da gente bolar algo diferente, um programa diferente. Acho que no momento não daria, mas tudo tinha que ser da forma como ele queria. Então, somado a isso, somado a posicionamento político, e tem mais uma coisa, somado a uma situação que aconteceu comigo, que ele já tinha feito com outras pessoas, que eu vou contar aqui. Eu tinha ido me encontrar com ele por causa de um aparelho de celular que ele ia comprar com alguém aqui em Nilópolis. Eu falei: eu te ajudo, que não sei o que, é só você me esperar, porque tem um ônibus que ele para próximo ao viaduto do trem. Espera lá, próximo à igreja, que o ônibus para lá. O cara não me escutou, foi sozinho, eu tive que ficar caçando ele onde ele estava, porque ele estava acompanhado de outra pessoa. Ou seja, ele não me contou que ele estava com outra pessoa, ele falou que só ia eu e ele lá, que eu ia ajudar ele, mas tinha uma outra pessoa que pintou do nada e estava lá com ele para ajudar a comprar o celular. Então, por que me chamou? É uma falta de consideração, mas ele já fez isso com outras vezes com outras pessoas em outras situações. Teve uma vez que ele tinha que esperar um colega meu para poder fazer alguma coisa dentro do evento, e a gente... Não, ele não queria ir, ele queria ir sozinho. A gente foi e eu tive que... Depois voltamos para buscar um colega meu. Sim, foi uma coisa muito chata. Eu não lembro muito com detalhes, mas eu lembro que ele já ficou fazendo esse tipo de coisa. Tudo tem que ser da forma como ele quer, e as pessoas começaram a perder a paciência com ele. E chegou a minha paciência. Vocês sabem que não sei se eu comentei para vocês, mas vou comentar aqui. 2022 foi um ano muito difícil para mim. E não só por conta de posicionamento político, que eu nunca coloquei também ele como base da minha vida, eu nunca defendi político A ou político B. Eu só falei o fato seguinte: olha, político não vai te defender, tá? Na primeira oportunidade, um cara que tem um poder danado como o nosso amigo aqui, ele vai usar tudo contra você. Vai te usar como ferramenta, como está usando todo mundo aí, para te explorar, né?
Infelizmente, essa é a realidade. Mesmo que fala, não, mas tem gente boa, claro que tem gente boa. Vai ter gente que acha que tudo vale, né? Os fins justificam os meios, como Maquiavel diz. Tudo vale para ter teu político favorito no poder fazendo o que está fazendo. Mas não pensam no que tem nessa parada, nessa parte mais funda das coisas. O projeto de poder ditatorial que querem implantar aqui. Mas eu não vou falar de política agora. Eu vou falar do quanto que foi desgostoso que eu tive com a situação com ele. Estava com um momento fragilizado porque eu fui atacado por posicionamento político, que nunca coloquei ele na frente de qualquer coisa, nem de amizade. E isso tive com algumas pessoas. Isso me fragilizou, me causou muito problema. E aquele comportamento dele estava me fazendo muito mal. Tanto que eu falei para um colega meu, depois que eu me afastei de fulano, a minha vida melhorou um pouco. Foi doído? Foi. Sabe? Dois amigos que eu perdi. Um que sempre... Esse, né? Que eu tô comentando aqui agora, foi um dos poucos que eu comentei. Então, tô abrindo esse deck aqui por um motivo muito especial. Acontece que, durante uma conversa que eu tive com uns colegas meus, né, dessa época de evento, gente, quem eu ainda falo, que eu falei que assim, olha, de todos nós somos pessoas, diferente dele, nós somos pessoas que erramos, tá? Eu erro, falo. Eu falo pra todo mundo, pô. Eu erro pra caramba, velho. Erro muito. Mas sou o cara que buscou formas de tentar se reconciliar, entende que tem defeitos, buscou regulação emocional, busca terapia e está tentando viver bem com essas pessoas. Porque eu não quero mais perder ninguém por besteira. Pessoas me perderam por besteira, tá? Porque eu acho que chega um limite da gente que a gente cansa, eu já falei aqui, a gente cansa de atender demandas dos outros. Os outros acharem que podem chegar e fazer o que querem e interpretarem errado a gente. Entendeu? Então, deixa elas pensarem que você é o errado. Deixa elas pensarem que você é o vilão. Deixa elas pensarem que você é o rancoroso pela sua paz de espírito. E foi o que eu fiz. Mas aí então, o que aconteceu? Um colega meu falou que encontrou com ele no açaí. E lá no açaí ele falou para procurar um emprego e tal, porque ele está desempregado, porque ele não está trabalhando. Ele falou assim, o cara simplesmente chegou na cara dele, esfregou o crachá de autista, tá? Porque ele é autista diagnosticado, esfregou na cara dele como se fosse uma carteirada, sabe? Não, eu sou autista, não posso ter muito barulho e tal. E a gente começou a averiguar isso. Falou assim, pô, cara, ele trabalhava num evento de anime. Que é lugar que você tem mais barulho que evento de anime. A gente achou estranho, né? A gente tava até confabulando. Até comecei com um colega meu, pô, cara, eu não gosto de barulho. Nunca gostei, desde criança. Não gosto muito de barulho. Mas assim, eu evito ambientes, sempre evitei ambientes muito barulhentos. Mas quando tinha que trabalhar, trabalhava. Ambiente de barulho, trabalhava com barulho, pô. Aí ele falou assim, não. Se legalmente deram para ele um laudo de autista, isso está embaseado em lei, e ele não estiver mentindo, tá tudo bem para ele. Mas voltando ao assunto, aí eu conversei com um colega meu lá, conversando lá, ele falou sobre isso. E
E por surpresa, o único amigo dele que ainda anda com ele falou que não gostou da maneira como ele tratou, porque ele está indo para um lado de militância política, ou seja, ele está com aquela militância política, falando bem do. Enfim, levando política para tudo quanto é lado. E em cima do seu outro colega meu que, tipo, nem ligou, sabe? Porque ele tem o posicionamento dele e não vai mudar a ideia dele, mas que foi assim uma coisa muito chata, foi para ele se sentir incomodado, porque eu acho que já chegou um limite, né? Tudo tem um limite. Tá testando o limite de todo mundo. Eu acho que um dia o limite dele acaba. E olha que o cara é um evangélico, é super gente boa, tá tentando o máximo para ele, mas eu acho que um dia vai desgastar ele. Tenho certeza. Mas já que estamos falando de laudo, tal, ele demonstra, segundo relatos, um certo, como eu vou dizer, uma certa decepção. Ele achou que o laudo ia trazer alguma coisa para ele que ele não conseguiu, que é vaga de PCD e alguma coisa a mais para ele. Pelo menos é o que dá para entender, algum significado para ele, talvez. Não sei, eu só estou aqui especulando, gente. Mas tem um lance de você receber um auxílio, tá? E minha esposa já tentou pelo meu filho, porque eu ouvi cabeça de advogado. Advogado é maravilhoso para botar essas coisas na cabeça da pessoa, né? Você tem direito a um BPC e LOAS por você ser PCD, você ter autismo, você ter não sei o que lá. E como se fosse facílimo conseguisse isso. Como se isso fosse uma coisa, sabe? Você para pensar, vamos parar para pensar, vamos ser sinceros. Quantas pessoas que têm mais dificuldade que você estão aí lutando e você, por conta de uma coisa que você colocou como uma crença limitante para você, você já se entregou. Eu falo, eu tenho meus problemas, eu regulo emocionalmente, fiz sem psicólogo, já tomei medicação sem acompanhamento médico, tudo para manter o equilíbrio emocional. Mas muito eu consegui por regulação emocional. Não é fácil? Não, não é fácil. E tem mais um agravante. Descobrir que o cara não está querendo tratar, não quer usar medicamento que ele acha que vai tomar uma overdose e vai morrer. Ele acha que não tem controle e tal. Enfim, o cara se entregou, não quer se responsabilizar pela condição mental dele, não consegue trabalhar e ele está preso a uma condição mental dele que tem um crachá. No que o laudo ajudou ele? Em nada. Por quê? Ele não usou a condição para se descobrir, tá? Não fez nada para entender como é que funciona a sua mente. Ele não faz nada. Ele não mudou rotina, não mudou o comportamento. Falei, pô, se ele conhecesse o curso lá do rapaz, lá do HSD, isso ia ajudar muito para ele. Mas como é que você vai querer ajudar quem não se ajuda? É difícil. O laudo não serve de nada, tá? Se você não quer uma mudança. Então aprenda uma coisa, você não é inválido, você não é um cara que vai ter facilidades por um laudo. Você só vai ter sua comprovação de funcionamento diferente. Se ele vai te dar uma vantagem ou não, depende muito. Temos uma insegurança jurídica tremenda aqui nesse país. Para conseguir auxílio dentro desse país, para qualquer coisa, é difícil. Todo mundo sonha em não ter que trabalhar, né? Mas trabalho tem que ser feito. Você precisa pôr comida na mesa, você precisa fazer alguma coisa. E eu estava ouvindo o caso de um rapaz que é o que eu faço lá, o temporário, que ele trabalha num outro setor, num outro prédio,
que o cara é míope, ele usa uma tela desse tamanho e está lá trabalhando. Então, se um cara que é míope está se esforçando, então leva ao ponto que você tem que se esforçar, você tem que usar a sua inteligência. Eu vou usar a inteligência minha da melhor forma possível. Vou buscar, não vou desistir. Já estive ruim, já estive com depressão, não querendo sair da cama. E depois que alguém me olhou para mim e disse que eu poderia ter SD, que é a superdotação, e posteriormente fui em busca de tratamento, e hoje eu faço psiquiatria e eu tomo remédios para manter, sabe, um estilo de vida melhor. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Aliás, foi um depoimento que eu dei, foi ontem, terça-feira, quer dizer, segunda-feira, né? Hoje é terça, sobre isso, o quanto que a gente não tem apoio para autismo nível de suporte 1, ainda mais adulto. Tá? A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser pragmático, né? Com você. E você tem que pegar do que você passou, de tudo que foi ruim, tirar algo positivo, buscar uma nova maneira de vida. É importante saber sua condição? É importante se medicar quando for necessário? Sim. É importante você se abrir ao seu psiquiatra? Sim. É importante você buscar? Sim. Não pode deixar. Mas eu acho que enquanto a pessoa puder terceirizar o problema dela, ela acha que pode viver assim. Então, quem sou eu para julgar? Não vou julgar isso, não vou julgar o laudo dele, nem nada. Apesar de muita gente criar essa desconfiança, gerar essa desconfiança, eu entendo o problema dele, a maneira dele. Ele está perdido, tá? Então, eu objetivo o laudo também, se possível, estou em busca disso, mas eu tenho que botar na minha cabeça que o laudo não vai definir toda a minha vida. O que vai definir é o que eu faço hoje, o que eu busco fazer, e eu tenho que correr atrás do meu futuro. E nunca desistir. E tudo que você aprende é experiência. Seja num emprego que as pessoas te sabotam, seja porque a gente estava discutindo até sobre isso, sobre sabotagem, que o meu colega também foi sabotado. Enfim, seja num emprego que te sabotam, seja num projeto que você teve com seus colegas e não se falam mais. Tudo isso daí é experiência, tudo isso aí traz algo para você. E essa é a mensagem que eu quero dizer. O laudo vai te dar a certeza só daquilo que você tem. Mas quem vai definir o que você é e o que você vai ser são suas ações agora. Então você tem que pegar o que você faz hoje, mudar aquilo que não está dando certo e seguir em frente. Porque o tempo passa. O tempo passa. E se você se prender a um limite e continuar terceirizando as coisas, você só vai conseguir mais frustração e provavelmente uma piora do seu estado. E é uma coisa que eu tenho lutado muito aqui, para que não aconteça isso comigo e não quero que aconteça com você também. Bom, senhores, obrigado por ouvir a minha história hoje. Fico feliz espero que isso tenha trazido alguma coisa para vocês. Você que está procurando laudo, você que tem amigos que estão assim nessa situação.
é aquele conselho bem comum que você vai ouvir. Procure ajuda. Mas essencialmente você tem que se ajudar, tá? É importante você se conhecer, é importante você saber a sua condição. Ou seja, você é superdotado, autista, TEA. Vamos usar nossa neurodiversidade, já que pode ser um poder especial, já que meu colega falou que escutar muito, tu é quase um X-Men, cara. Tu tem ouvido sensível, pô, quase um X-Men. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso você ter um hiperfoco? Mesmo que você tenha, não, mas eu tenho que botar um abafador, eu tenho que botar um tampa de ouvido. Pô, cara, mas isso é maravilhoso. Significa que você quer, mas que você tem uma deficiência que precisa ser tratada. Você precisa, às vezes, medicar-se. Você precisa de ajuda. Então, viva. Busque seu sonho. Lute pelo que você quer. E se não der certo, que vale a experiência. Pega a experiência, guarda, aprenda com ela e tente fazer melhor na próxima. Bom, senhores, obrigado a todos. Agora sim eu posso encerrar. Se isso fez sentido para você, pode deixar deixa o like, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Dá esta moral. E outra coisa, galera, vou deixar um link aí com loja da Shopee, outras coisas que eu faço na internet, outros projetos como meu blog, algum link, vou deixar link de afiliado da Amazon, você clica lá, navega por lá e compre o que você quiser. Tá? Tiver a fim de comprar alguma coisa, um livrinho, qualquer coisa, tá ajudando pra caramba, tá? E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Visão Nerd Brasil, seu canal do entretenimento. Fui!